né? Completamente diferente da nossa vida aqui, da nossa civilização. Então, a gente fez um apanhado aqui de tudo que a gente encontra em lá. Imparcialidade, justiça, direitos e deveres, responsabilidade, ventura, verdade, generosidade, fé e confiança, benevolência, espiritualidade, reciprocidade, amor sublimado, valores morais, respeito, alegria, felicidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso tudo nós encontramos em lá. Mas será que estamos realmente dispostos a viver em lá? Quanto nós teríamos que renunciar? Quanto nós teríamos que mudar, né, a nossa vida, as nossas atitudes? Aí a gente não quer, né? A gente prefere viver em Passárgada, porque Passárgada nos oferece tudo que a gente gosta. Mas aí é que está. Se nós não fizermos a nossa parte, se a gente não operar a nossa reforma íntima, se nós não nos autoeducarmos, nós não vamos conseguir essa civilização que tanto a gente deseja. Se nós ainda deixarmos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, todas as nossas inferioridades imperarem ali, a gente não vai conseguir alcançar uma civilização ideal, como aquela que nós gostaríamos de ter. Aí, quando a gente vê esse videozinho de Carl Sagan, ele mostrando que ali, naquele pontinho pálido, acontecem realmente todas as coisas, todas as histórias, tudo acontece ali, né? Mas ele fala também, ele fala sobre que a Terra é um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que na sua glória e triunfo vieram eles a ser senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pensem nas crueldades infinitas infligidas pelos moradores de um canto desse pixel. De um canto, né? Ele mostrou uma terra tão pequenininha, quase imperceptível naquele universo, que não aparecia quase. E, no entanto, quantos rios de sangue derramados para ser dono de um cantinho só daquele pixel, né? Que significa uma imagem pequenininha. Aí ele continua falando aqui, né? Aos quase indistinguíveis habitantes de algum outro canto, quão frequentes as suas incompreensões, quão ávidos de se matar uns aos outros, quão veemente os seus ódios. Isso tudo naquele pontinho pequenininho no universo, acontecendo ali. As nossas exageradas atitudes, a nossa pretensa importância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, e a gente tem pretensão de ter qualquer privilégio aqui nesse mundo, né? Tudo isso é posto em dúvida por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que de algum outro mundo virá, portanto, socorro para salvar a nós mesmos. Então, se nós continuarmos com as mesmas atitudes que nós temos, se a gente não fizer um processo de autoeducação, porque as coisas só vão se resolver pela educação. Não adianta penitenciária, não adianta grade, não adianta nada. Se hoje nós matássemos todos, se fizéssemos instituíssemos uma pena de morte para todos os prisioneiros do mundo todo, e que todas as prisões, todo o sistema penitenciário ficasse vazio,
não demoraria, ele estaria do mesmo jeito, superlotado. Porque como Kardec diz, pega aqui para mim o Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, aquela questão da Lei do Trabalho, a última, eu não me canso de ler aquilo. Eu não me canso de ler todas as vezes que eu pego o Livro dos Espíritos, porque realmente parece que aquilo foi escrito para hoje. O Zé Manuel estava falando no início sobre essa questão daquele matador. Pois é, daquela criatura que matou aquelas crianças, né? Mas Kardec já falava isso em 1857, nesse comentário aqui, que ele faz da Lei do Trabalho. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência, para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos. Sem educação, jamais a gente vai fazer um processo de aperfeiçoamento, cada um por si, fazendo esse processo, que aí é cada um por si mesmo. Nós não podemos fazer um processo de evolução pelo outro, cada um tem que fazer o seu, sem educação. Agora, a educação também é processo não de educar só os outros, de autoeducar-se. Como eu posso educar alguém se eu não tenho educação? Como eu posso passar para outros hábitos morais se eu não tenho hábitos morais? Os nossos filhos, a gente falou já sobre isso aqui várias vezes, eles não aprendem pelo que eles nos ouvem falar, pelo que nós ensinamos a eles de boca, não. Eles aprendem vendo a nossa atitude, as atitudes que nós tomamos. É uma didática viva. E ainda tem uns que falam, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Que futuro é esse que a gente quer para eles? Né? Se nós achamos que a Terra está sendo destruída e a gente continua tomando atitudes indignas, destruindo cada vez mais, como nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, se a gente não dá o exemplo para eles? Claro que isso vai acontecer, porque Deus não precisa da gente para fazer o processo evolutivo da sua criação. Na Gênesis, lá no último capítulo da Gênesis, em Nova Geração, vem falando como vai ser a limpeza da terra. Nós não vamos ter cataclismos horrorosos, esplendorosos, não é bem assim. É como limpar uma caixa d'água. Vai saindo a água suja por uma mangueirinha e vai entrando água limpa na caixa. Então os espíritos teimosos, renitentes, eles vão sair da terra e não voltam mais para ela. Eles vão morar em outro mundo de conformidade com a evolução que apresentam, levando seus conhecimentos intelectuais para lá, para poder ajudar as pessoas no mundo inferior, para que então eles possam desenvolver a moralidade que não fizeram, que não conseguiram. A gente teve aqui na terça-feira contato com a Lei de Progresso e pudemos observar que a obediência à lei provoca, claro, ela nos envolve com o aperfeiçoamento, com a evolução. Mas quando a gente só conhece e não obedece, a gente não consegue alcançar um nível de perfeição melhor. Então, nós não vamos conseguir passar para as nossas gerações futuras uma terra melhor, e ela vai continuar sendo aquele pontinho pálido lá, perdido não, colocado lá naquele universo, quase que imperceptível, mas as histórias vão continuar acontecendo ali.
Claro que mais evoluída a Terra, porque a lei da evolução é uma lei de Deus. Então, espíritos teimosos vão assim, eles desencarnam e não voltam mais para o planeta que está crescendo, que está evoluindo. E a Terra vai, com certeza, se tornar um plano regenerador. Então, para que a gente consiga alcançar isso, né? Para que a gente consiga ter uma Terra melhor, deixar aí uma Terra melhor, precisamos trabalhar, operar a nossa reforma íntima, para que as gerações futuras possam observar não um pálido ponto azul, mas um brilhante ponto azul, onde todos a quem amamos, todos a quem conhecemos, qualquer um de quem escutamos falar, cada ser humano que existir, viva a sua vida ali com alegria, religiosidade autêntica, ideologias nobres, onde cada ser, comum ou herói, mestre ou aprendiz, rei ou camponês, cada casal de namorados, cada pai, cada criança cheia de esperança e sem medo, cada mestre de ética, cada político incorruptível, cada superastro, cada líder supremo, esteja dando continuidade à história da nossa espécie ali, num grão de areia suspenso num raio de sol. A Terra continuará sendo um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica, mas gigante para nós. Que não seja mais palco de violência na disputa por um canto deste pixel, que seja o lar de todos vivendo em paz e harmonia. Mas esse pontinho solitário, na grande e envolvente escuridão, nos mostra a nossa pequenez diante dessa imensidade. Ela, que é tão pequenininha, um ponto pálido, imperceptível quase nesse universo, ainda nos mostra a nossa pequenez, o tamanho do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, da nossa inferioridade, e ela que nos serve de escola e de casa. Como Carl Sagan falou, é o único lar que nós temos. Não é, na verdade, o único lar que nós temos. Ele falou isso mediante a ciência. Nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai. Mas todas essas moradas na casa do Pai estão de acordo com o nível evolutivo de cada ser. Não vamos ter a ilusão de que podemos destruir esse aqui com a nossa indignidade, com a nossa inferioridade, e que ao desencarnarmos nós vamos para uma outra morada mais bonita, porque não é assim. Né? Nós vamos reencarnar num mundo que estiver de acordo com a nossa inferioridade. Então não vamos ter a ilusão que vamos sair daqui desta para melhor. Não é bem assim. Né? Procuremos fazer a nossa parte, porque cada um fazendo a sua parte, ele responderá pelo que fez. Claro, nós não vamos responder pelo erro das outras pessoas, nós vamos responder pelos nossos erros. Certamente, a gente repete aqui, não há melhor demonstração da tolice e das vaidades humanas do que essa distante imagem de nosso minúsculo mundo. Isso aumenta, portanto, a nossa responsabilidade. Carl Sagan que falou isso, né? Isso aumenta a nossa responsabilidade para nos relacionarmos melhor e mais amavelmente com os outros, e para preservarmos e amarmos esse pálido ponto azul. Quer dizer, a responsabilidade é nossa. Deus nos plantou aqui, nesse imenso jardim, para a gente florescer, mas a gente não está conseguindo, e nós estamos contaminando as outras plantas, né, as outras flores, com as nossas pragas de inferioridade. Então, essa responsabilidade a gente carrega, que a gente tenha consciência disso e comece a fazer um esforço, porque se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Não ia existir plano primitivo, nem plano de provação e expiação, né? Nem regenerador, porque regenerador está regenerando quem melhorou. Então, era só mundo feliz. Mas não é fácil, não. Orgulho e vaidade e egoísmo enraizados na alma, nós precisamos de muitas encarnações para a gente melhorar. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos demorar
né? Aí vamos desencarnar e ser direcionados para mundos inferiores. E se já achamos esse aqui ruim do jeito que ele está, imaginemos o que nos espera se a gente não melhorar. Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando, abrindo os nossos olhos, unindo a ciência à religião, porque realmente isso vai ser uma ponte segura, né, para a nossa felicidade. Muita paz. Bem, queridos, estamos vendo aí, sempre nós estamos sendo chamados a atenção para essa reforma, para esse processo de reforma. Que isso não fique um blá blá blá, não é? Porque nós aqui somos esclarecidos através da doutrina espírita que realmente cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Ninguém aqui está iludido ou equivocado achando que a igreja vai resolver o problema. O centro, como instituição, vai resolver o problema. Ah, o médium resolve, Jesus resolve. Não. Todos esses mestres e esses ensinamentos são para mostrar que as coisas só progridem pelo esforço próprio. Em termos individuais, em termos espirituais, nós, espíritos individualizados, com livre-arbítrio, temos que fazer a nossa parte, sim. Cada um resolvendo as suas dificuldades, se autoconhecendo e cada vez mais se esforçando para se corrigir. Como nós lembramos sempre aqui, a solidariedade, a caridade, o trabalho social, nós não fazemos aqui planejadamente, domingo às 8 horas nós vamos distribuir enxovalzinho. Não. Aqui todos nós somos treinados, aonde quer que nós estejamos, nós sermos úteis. Nós estamos prontos para a solidariedade, para a fraternidade, para fazermos o nosso trabalho. Para nós quebrarmos esses preconceitos milenares da humanidade de canalizar e congregar tudo que é atividade para se justificar. Ah, todo domingo às 9 horas eu faço a minha caridade. Não existe isso. A caridade é uma constante, é a vida, é o respirar, é onde quer que você esteja. Você ser útil, você socorrer. Quando nós, sozinhos, não pudermos fazer, aí sim, nós nos socorremos com os amigos, com as pessoas, com o grupo, aí sim, com o centro. Como nós fizemos aqui, nós andamos pedindo aí uma série de dificuldades que tinham aqui, de fraldas, por exemplo, e nós pedimos, vocês socorreram logo, nós resolvemos o problema, lá o problema parece que já foi coordenado, nós não estamos precisando. Se nós tivermos algumas coisas a fazer e que individualmente nós possamos fazer, que a gente faça, não fique esperando. Não precisa telefonar para o centro para saber se deve ou não deve fazer. Então nós devemos sempre estar agindo, desenvolvendo a nós próprios, cada um nas atividades melhores que puderem empreender, no aprendizado, na cultura, na sensatez, em todas as atividades. É realmente uma exortação que o Espiritismo está sempre a fazer. Nós e a nossa conscientização, nós e a nossa aplicação, como nós vimos muito bem na palestra da noite de hoje. Queridos, eu quero lembrá-los que nós temos amanhã às 8 horas da noite na Rádio Comunidade FM